Oi, pessoal, vamos lá? Hoje nós vamos fazer a atividade de língua portuguesa, porém é no livro didático, tá bom? E aí nós vamos tratar o tempo verbal. Nós temos aí um quadro verde, esse aqui, ó, e tá escrito: os verbos variam dependendo do momento em que ocorre a ação. A ação é o verbo, né? São três os tempos verbais. Os tempos verbais que nós estamos trabalhando são três, mas existem outros ainda. Então vamos lá. Presente, passado e futuro. Presente é o que acontece agora, né? Passado é o que aconteceu ontem e futuro é o que acontecerá amanhã, né? Então nós estamos trabalhando com hoje, ontem e amanhã. Seguimos aí para o número 1. Você vai precisar ler os seguintes trechos retirados do texto e vai marcar um X no tempo indicado pelos verbos destacados. Esses trechos aí são retirados lá do texto dos índios. Lembram do texto? Vou voltar lá para vocês verem. Ó, dessa crônica aqui, ó. Ser índio é muito legal, tá bom? E aí agora nós vamos fazer o exercício usando esse texto. Então, nós temos aqui na letra A o verbo ouve. Quando a gente ouve, está em que tempo? Quando que se ouve isso? Presente, passado ou futuro? Disse. Quem disse, disse quando? Hoje? Disse ontem? Ou disse amanhã? Pensa aí. Presente, passado, futuro. Depois nós temos o verbo ver. E aí? Depois nós temos o verbo estão. Depois o verbo é. Quem lembra desse verbo é aqui que eu te explicou? Ó? Ele está relacionado ao verbo ser. O verbo ser, já vou dar a dica, no presente, ele se escreve como é, ok? Já dei a dica aí. E aí embaixo, no número 2, você vai responder que tempo verbal predomina nas crônicas. Se você observar aí qual foi a maior quantidade de tempo verbal que você marcou, você vai ver que o tempo verbal que predomina na crônica é o presente. Por que o tempo verbal é o presente? A gente já conversou sobre isso. Porque a crônica é um tipo de texto que trata assuntos do cotidiano, assuntos do dia a dia. Então, ele vai narrar os fatos de acordo com o presente, né? E na crônica, que verbos no passado, o que os verbos no passado indicam? E isso vai precisar voltar no texto para saber, tá bom? E que efeito o tempo presente causa na crônica? Está falando de algo atual. Qual é o efeito que causa na crônica? Ok, pessoal? Então vamos dar um exemplo. Olha só, na crônica nós estamos falando do índio, né? Então eu vou usar as frases com o índio, tá? Então vamos lá. O índio caça. Esse caça aqui, ó, ele está em que tempo? Se eu disser o índio caçou, qual é o tempo que está aqui? Se eu disser o índio caçará, qual o tempo que está aqui, ó? Né? Nós estamos falando aqui de presente. O índio caça hoje, né? Aqui, ó, o índio caçou ontem.
E aqui, o índio caçará amanhã. Muito fácil, né, pessoal? E aí, pessoal, vamos lá? O número 3 vai pedir para você fazer uma transformação, uma mudança, uma relação entre as pessoas. Lembram, então, dos pronomes pessoais que a gente já conhece? Então, ó, eles estão aqui de volta, tá bom? Quando eu pensar em substituir o a gente, o nós, olha, eu vou substituir pela gente. Quando eu pensar em substituir o eu do singular para o plural, eu vou precisar usar o nós. Tem que fazer essa relação aqui, ó, de primeira e primeira, segunda e segunda, terceira e terceira, ok? Desse grupo do singular e esse grupo aqui do plural. E lembrando que a gente corresponde a nós. Só que a gente é um termo no singular, que está se referindo a algo no plural. Tem que ficar ligado com isso aí. Então, quando você falar com a pessoa nós, você vai precisar fazer umas flexões no verbo, umas mudanças no verbo para o plural. Se você estiver falando com a gente, você vai precisar fazer umas mudanças para o singular. Ok, até aí, pessoal? Então, vamos voltar para o nosso livro. E aí, nós vamos ler aqui embaixo, ó. Além do tempo, os verbos também variam em pessoas e números. Foi isso que a tia explicou. Ó, números, singular e plural. Aqui uma pessoa, aqui mais de uma pessoa. E aqui são as pessoas, né? Então, vai variar nessa relação de eu para nós, de tu para vós, de ele para eles. Quando é singular, você usa ele. Quando é plural, eles. Quando é singular, você usa tu. Quando é plural, você usa vós. Quando é singular, você usa eu. Quando é plural, você usa nós. Ok? Tem essa relação aqui de número, singular e plural, e de pessoa. Ok? Essas são as pessoas. Beleza? Voltamos então para o livro. E aí você vai fazer os exercícios completando aquilo que está no plural no singular, perdão, aqui ó, no singular para o plural, tá bom? E embaixo você vai ver qual é a ação da palavra destacada, ok? E vai marcar o xizinho aí. Nesse exercício, você vai precisar ver qual é o tempo do verbo destacado e classificar se é presente, passado ou futuro, tá bom? Pensando pela questão anterior aqui, ó. Dessa questão aqui é a continuidade, tá? E aí você vai fazer todo o exercício voltado para esse pensamento do passado. Vai transformar essas frases, esses tempos verbais aí, em passado, ó. Passado, tá bom? Aqui nós temos mais um exercício. E aí você vai ler a tirinha e vai circular o verbo que está no futuro. Então, falamos, os exercícios vieram na sequência de presente, passado e agora estamos trabalhando com futuro, tá? É só observar esses acontecimentos que fica fácil. E aí você vai circular o verbo que está no futuro, ok? E embaixo você vai substituir as palavras sublinhadas por uma que indique futuro. Eu vou aceitar. Ó, tá marcado aqui, ó. Eu vou aceitar. Eu vou aceitar indica o quê? Como é que eu posso trocar esse vou aceitar? Vou usar uma palavra só, tá? Então, eu vou dizer eu aceitarei.
Rei. No futuro, tá bom? Vai estar. Você vai estar muito velha. Como será? Você estará muito velha. Facinho. E aí embaixo, os verbos utilizados por você representam uma ação que acontecerá, que depende de outra para que aconteça, ou que indica um fenômeno da natureza. Já deu a dica aí. E aqui, ó, eu tenho até um exercício desse nas folhinhas. Você tem a relação das frases no presente, a relação das mesmas frases no passado, e você vai transformar isso em futuro, ok? Seguindo aqui, pessoal, que nós já estamos terminando, tá bom? Essa é a penúltima página. Você vai indicar a pessoa do verbo nas frases e acrescentar o pronome pessoal adequado. Então, a tia já mostrou esses pronomes, né? A pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, eles. E você vai fazer o encaixezinho aí em cada frase, ok? Você vai precisar identificar como esse verbo está se apresentando, se ele está no singular, no plural, e aí você vai precisar adequar aí as pessoas, tá bom? Os pronomes. Embaixo, nós temos um assuntinho sobre narrador, né? Dando continuidade ainda nessa ação de crônica e de relação de tempo, tá bom? Por quê? Porque nós temos dois tipos de narradores aí presentes nesses capítulos aí que a gente estudou. Nós temos um narrador observador e nós temos um narrador personagem. Quando o narrador é observador, ele vai sempre narrar os fatos em terceira pessoa. Ele vai dizer ele ou ela, né? Quando ou vai dizer eles ou elas, ou vai dizer tu e vós, porque ele tá de fora. Quando ele narra como personagem, ele tá dentro da história, então ele vai dizer eu, né? Ou então ele vai dizer nós. E a narração você precisa analisar o tipo de narração para saber se ele é um narrador observador ou se ele é um narrador personagem. Como que a gente faz isso? Pelo tempo verbal que ele usa no texto. Então vamos ver aqui embaixo a tirinha, ó. Narrador é aquele que conta a história, que narra os acontecimentos. Nessa crônica, aí você vai ver ações do narrador e suas reflexões, ações do narrador que por meio do diálogo conta uma história, ou reflexões do narrador com base em fatos que ele presenciou. Uma dicona aí, né? Se ele presenciou os fatos, como ele conta lá, então ele é um tipo de narrador, observador ou personagem. Vamos ver, o que vocês acham? Parece que ele estava na história, né? Ele presenciou, né? Ele não só viu, ele viveu aquilo. Então, ele é um tipo de narrador personagem, mas ele podia ser outro, né? Estivesse falando de ele por fora. Ele, o índio, ele foi, ele fez. Eles subiram, eles caçaram, né? Com um distanciamento. E aí nós temos o 12. A história contada na crônica é feita por um narrador personagem que narra o quê? O que esse narrador personagem narra? E 13, explique como é possível identificar quem conta a história da crônica e dê exemplos. A tia já deu a dica aí, né? Tem que observar o tempo verbal, tá bom? Vamos para a última página? Aqui na nossa última página nós temos imagens de trechos de histórias muito conhecidas já, né? Aqui em cima nós temos Chapeuzinho Vermelho, um lobo mau. Aqui nós temos Branca de Neve, a maçã e a bruxa, né? Aqui embaixo nós temos um lobo e 3 porquinhos. E você vai precisar escrever trechos da história representada usando um narrador observador, que é aquele que conta
a história sem participar dela. Então, usando aquela dica que eu dei lá das páginas anteriores, se ele é o narrador, como é que ele vai usar o verbo? Como é que ele vai apresentar aí a pessoa? Ele vai se referir aos personagens como ele e ela, ok? Ou como vocês. Ele vai estar fora da situação. Como eles e elas, ou ele e ela. É o mais frequente, tá bom? Então é isso, pessoal.